Recentemente eu fui convidado para ser jurado em um concurso de animação promovido pelo D5 Render. Foi uma honra, os trabalhos eram incríveis, mas eu percebi que estava todo mundo utilizando esse efeito de forma errada. Então nesse vídeo eu vou explicar o que é o efeito de aberração cromática, como funciona e como ele deve ser utilizado da forma correta. Esse vídeo é patrocinado pela 3DM Academy. Agora você consegue assistir todos os nossos treinamentos pagando uma única taxa. Tem curso de Enscape, de 3ds Max, SketchUp, Lumion, Corona Render, Unreal e muito mais. Link na descrição. A ideia desse efeito é reproduzir um erro característico das máquinas fotográficas de antigamente. Então, com o tempo, esse erro ele foi se tornando charmoso e hoje ele traz um aspecto vintage para os nossos renders. Vou mostrar alguns exemplos aqui para você entender do que é que eu estou falando. Dá só uma olhada na foto desse leopardo. Eu acho que isso daqui é um leopardo, né? Repare que ele tem um halo avermelhado em volta dele. Olha só aqui na boca dele, dá pra ver bem isso, né? Tem uma linha vermelha em volta do lábio aqui desse guepardo. E olha a ponta do focinho dele. A ponta do focinho tá vermelha, né? Isso daqui, gente, é aberração cromática, em inglês Chromatic Aberration, tá? Olha aqui embaixo, Chromatic Aberration, tá? Aberração cromática em português. Nessa outra foto aqui, a gente percebe que desse lado tem aberração cromática, dá para perceber esse halo aqui em volta desse leopardo. Olha aqui nessa pata, dá para ver direitinho esse problema. E aqui do lado direito a gente já tem a foto tratada para tirar esse erro, tá? Porque a aberração cromática é um erro, a aberração cromática é um problema, tá? Aqui nessa fotinho fica bastante evidente, a gente tem aquele problema da imagem toda distorcida e aí esse erro fica ainda mais evidente, né? E aqui em cima a gente tem os dois problemas corrigidos. Agora você deve estar se perguntando o que gera a aberração cromática. Bom, vou começar explicando através de um exemplo que você conhece, que é o arco-íris, né? Você se lembra como é que o arco-íris era formado? A luz do sol vem, bate numa gota de água e a luz refrata. E aí você consegue ver todos os espectros da luz do sol. Por isso que a gente vê todas aquelas cores no arco-íris. E aqui na aberração cromática é exatamente a mesma coisa. Na câmera é a mesma coisa. A luz penetra pela lente, isso daqui é a lente da nossa câmera e ela refrata. E aí o sensor da nossa câmera está bem aqui. E aí a luz azul vai chegar num ponto, a luz verde no outro e a luz vermelha no outro. É por isso que a gente consegue ver uma sobreposição das cores, né? Então aqui em cima a gente está vendo bastante a luz vermelha, mas aqui embaixo, olha lá a luz verde aqui embaixo, tá? É como se fossem três imagens sobrepostas, mas elas não estão perfeitamente alinhadas, tá? Elas estão ligeiramente desalinhadas. É por isso que acontece a aberração cromática. E isso, gente, é um problema característico de lentes ruins, tá? Quanto melhor a lente, menor é a aberração cromática. Então, nesse momento, eu estou utilizando uma lente aqui para gravar um vídeo da mesma marca dessa daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui é uma lente Sigma. Essa daqui é uma lente Sigma 16mm e olha aqui a lente dela. Essa lente é impecável, então se você quiser dar um pause nesse vídeo aqui, você vai perceber que a aberração cromática que tem aqui nesse vídeo é mínima, porque quanto melhor a lente, menor é a aberração cromática, tá? E a galera de fotografia, eles ficam atrás, ficam comprando lente cara, fica comprando software para diminuir a aberração cromática. Ela é charmosa até determinado ponto. Se você começar a exagerar, aí você vai tirar a qualidade da tua imagem. O lado bom dessa história é que esse efeito é muito fácil de reproduzir, então praticamente todos os renderizadores possuem o efeito de aberração cromática. Eu vou utilizar o D5 Render aqui nessa aula, mas o V-Ray tem, o Corona tem, o Enscape tem, o Lumion tem. Então, mesmo que você não seja usuário de D5 Render, vale a pena assistir essa aula.
E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse daqui. Maravilha, então a gente já está aqui no D5 Render com aquela cena da igreja aberta. Deixa eu posicionar minha câmera mais ou menos aqui. E eu vou renderizar uma cena sem o efeito de aberração cromática. Tá bom? Ele está pegando aqui do tamanho da janelinha. Olha lá, do tamanho da janela não está muito grande, mas o efeito, olha, ele fica aqui dentro de Effect. Lá embaixo, Chromatic Aberration, ele tá com 0, tá bom? Então eu vou renderizar uma versão aqui de controle pra gente ver como é sem o efeito, tá bom? Aí, maravilha. E agora sim, vamos renderizar a mesma imagem com a câmera do mesmo lugar, só que com Chromatic Aberration, tá? Então vamos lá em Effect. Vamos lá embaixo, olha lá, Chromatic Aberration. E repare que esse slider, ele vai de 0 a 5. Galera, e esse é um dos problemas, cara. Esse é um dos problemas. Dá uma olhada lá na cruz. A gente percebe que tem uma cruz azul para o lado, uma cruz vermelha para o outro. Aqui em cima tá transparente. Olha lá, dá para ver a árvore atrás da cruz. Quer dizer, esse nível de aberração cromática não existe na vida real, tá? Não existe. Por pior que seja a lente da máquina fotográfica, ela nunca vai chegar a fazer uma aberração cromática desse tamanho, tá? Então, esse número aqui é meio absurdo e é totalmente não fotorrealista, tá? Se você quiser um efeito fotorrealista para trazer um aspecto vintage para o seu render, diminui esse valor, tá? Eu vou colocar em 0,99 e já é absurdamente exagerado, tá bom? Existe uma regra aqui que é, se você consegue ver a aberração cromática, quer dizer que tá exagerada, tá? E eu já tô percebendo ela aqui em diversos pontos, já dá para ver um halo avermelhado aqui na cruz. Então ela já está avermelhada, já consigo perceber aqui na cadeirinha também, ela já está avermelhada. Mas enfim, vamos renderizar ela aqui para poder comparar as duas versões. Aí, maravilha. Deixa eu fechar isso daqui, deixa eu abrir as duas versões que ele renderizou. Aqui do lado esquerdo a gente tem a imagem sem o efeito e aqui do lado direito a gente tem a imagem com o efeito. Eu já consigo perceber o efeito aqui, afastado da imagem, desse tamanhozinho, já consigo perceber o efeito, mas se a gente der um zoom, olha só, aqui nesses bancos a gente percebe direitinho o efeito. Olha aqui em cima o contorno azulado do banco. Aqui embaixo a gente percebe o contorno avermelhado, aqui também. E aqui nessa outra imagem a gente não tem isso, olha lá. A gente não tem esse contorno azulado, avermelhado, nem no pé do banco não tem isso, tá? E se a gente der uma olhada naquelas cadeiras ali no fundo, olha lá, isso fica mais evidente, né? Então aqui a gente tem todo um detalhe aqui na lateral dessa cadeira, a gente percebe que a lateral tem uma sombra, ela é mais escura e aqui a gente não percebe isso. E esse aqui é o primeiro ponto, a gente perde muito detalhe com o efeito de aberração cromática. Por isso que a gente não pode exagerar, tá? Esse efeito aqui, olha que eu coloquei no nível 1. Imagina se tivesse colocado no nível 5. No nível 1 já está absurdamente exagerado. Eu deveria ter colocado 0,01, alguma coisa assim, porque no 1 já está inutilizável, tá? A gente já perdeu muito detalhe aqui na nossa cena, tá? Agora vamos dar uma olhada na vegetação lá no fundo. Vamos dar uma olhada lá no fundo, porque lá o negócio fica sinistro. Olha só essa árvore, a gente percebe 3 troncos ali, olha lá o caule da árvore lá, cara, a gente percebe que está totalmente desencontrado, tá? Deixa eu colocar aqui no render sem o efeito. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais para ser justo, tá? Aí, beleza, vou deixar aqui mais ou menos. E olha só, aqui no render sem o efeito, a gente tem muito mais detalhe, a gente consegue perceber as folhinhas e tal. Aqui já começa a ficar um borrado, Como vocês puderam ver, é muito fácil usar esse efeito. E assim como no D5 Render, vários outros softwares permitem o uso de valores muito acima do que aconteceria na vida real. Isso é legal porque nos dá liberdade criativa.
mas precisa ter cuidado para não ficar exagerado e perder detalhes. Vou mostrar agora para vocês uma animação que participou aqui do concurso. Muito legal essa animação, muito bonita, mas o artista exagerou um pouquinho no uso da aberração cromática. Vamos lá? Way Back Home, de Jun Mo Xiao. Olha só que legal, percebe que o cara dedicou um tempo enorme aqui criando essa cena, criando essa animação. Muito legal, tá saindo da cidade e agora ele vai entrar no campo, né? E aí ele tá indo de carro para casa dos avós. Eu acho que é isso que ele quis dizer, né? E pronto, aqui já é a primeira cena, né? Uma cena lindíssima, super bem modelada. Olha lá os animais ali pastando, a vegetação, o asfalto molhado. Não tenho o que dizer, tá muito bonito isso daqui. Mas já percebo o uso da aberração cromática naquelas vegetações ali atrás. Olha só, a gente já percebe aqui o contorno esverdeado aqui nessa árvore, né? Nessa outra árvore também, olha lá, tem um lobinho, a gente já percebe o contorno do lobinho. Quer dizer, já são imagens sobrepostas, quer dizer que esse efeito aqui tá exagerado. Aqui nessa cena nem tá tanto, tá? Nem tá tanto, mas a gente já percebe, tudo bem que tá lá atrás, a gente realmente não teria muito detalhe ali naquela vegetação, mas já deu para sacar que o cara tá usando o efeito de aberração cromática. Na hora que começa a aparecer essa vegetação aqui do lado, aí a gente já percebe que tem uma coisa estranha nela, tá faltando nitidez nessa vegetação, repare. E é por conta do efeito. Então esse artista perdeu muito detalhe na cena dele, porque exagerou no uso da aberração cromática, tá? Nessa cena aqui dá para ver um pouquinho do uso lá atrás, mas nem tanto. Olha só, o camarada, meu, dedicou um tempão nisso daqui, ficou linda a aberração. Olha só, ficou linda a animação dele. Olha que linda essa cena, olha que linda essa cena. Eu acho que é um rio cheio dessas plantas na água, ficou lindo, cara. Ele utilizou esse efeito novo da chuva do D5 Render e tal, mas olha só aquele pilar ali atrás, né? A gente já percebe a aberração cromática tomando conta dos dois lados do pilar, né? Aqui nesse outro pilar tem um pouco, né? Tá confundindo com a luz do sol, mas tem um pouco, e naquela vegetação ali muito, né? Então ele perdeu muita definição nessa animação dele por conta do uso desse efeito exagerado, tá bom? Olha lá que lindão, né? Aqui mesma coisa, a gente percebe muito ali naquela vegetação. Aqui nessa cena, olha só o tamanho da cena. É uma cena gigantesca, gigantesca, do tamanho de uma cidade, mais ou menos, e ele utilizou o efeito. Não precisa, tá? Se você for fazer uma tomada muito grande, desliga esse efeito, porque você só vai perder definição, que foi o que aconteceu aqui. Vamos lá, olha, linda a animação dele, olha lá, o carrinho indo, continua andando o carrinho, olha, esse efeito de neve ficou muito legal, né? A neve indo contra a câmera. E aqui nessa tomada aqui foi a tomada que mais me impactou na hora que eu tava vendo essa animação, assim, essa foi a que mais me impactou, porque ali naquelas árvores ali no fundo, a gente percebe muito esse efeito. Aqui desse lado também a gente percebe muito esse efeito, ficou muito exagerado, tá? E aí o que aconteceu? Ele perdeu toda a definição dessas folhas aqui em cima, que seria muito bonito isso, né? Seria uma vegetação super legal, uma tomada super legal essa daqui, e ele acabou perdendo definição. Nessa daqui, mesma coisa, tá? Deixa a câmera andar um pouquinho mais. Olha ali naquela árvore ali no fundo, naquelas outras ali no fundo. Ficou muito exagerado, e aí a gente acaba perdendo a definição aqui dessa vegetação. Uma pena, tá? Reparem aqui no cervo com neve em cima. E ele se mexe, tá? Olha lá, o cervo se mexe, ele tem neve em cima. Muito legal, né? Olha lá, aqui dá pra ver direitinho aquelas árvores com efeito. Olha essa árvore aqui, com esse contorno aqui. Então, ficou exagerado. A animação tá belíssima, tem uma história, tá coerente com o tema do concurso. Muito legal, assim, admirável. O trabalho que foi feito aqui é admirável. O participante aqui mostrou conhecimento, tá usando neve muito bem, assim, mas exagerou na aberração cromática. Acho que tem mais uma tomada que isso mostra, isso. Deixa eu ver. Nessa daqui aí já começa a mostrar menos, né? Porque vai entrar na casa, aí isso não fica muito evidente, né? O lance é o contraste, tá? É quando você tem uma luz
atrás do objeto, aí a gente consegue ver o efeito bem evidente, tá? Olha, essa tomada aqui ele nem precisava ter utilizado e ele utilizou, tá? Ele utilizou, dá pra gente perceber aqui um halo avermelhado. É sutil, porque não tem uma luz atrás, mas nem precisava ter utilizado aqui, tá? Aqui também a gente percebe bem lá em cima e tal, mas beleza, não ficou tão gritante quanto naquelas outras cenas com o sol contra a vegetação, né? Olha lá, ali dá pra ver, naquelas árvores ali no fundo dá pra ver direitinho, né? O meu conselho é não utilize o efeito de aberração cromática no render. Se você quiser muito aplicar esse efeito no seu trabalho, faça isso na pós-produção. Praticamente todos os editores de imagem que existem no mercado, até mesmo aqueles de celular, possuem o efeito de aberração cromática. Então, para imagem estática, você consegue fazer isso no Photoshop, no GIMP, ou até mesmo nos aplicativos de celular você consegue fazer isso com 2 cliques. É muito fácil, então não tem por que você comprometer o teu render com uma coisa que é tão fácil de ser aplicada na pós-produção. E se você for desenvolver uma animação e quiser utilizar esse efeito, mesma coisa. Os principais editores de vídeo também possuem o efeito de aberração cromática. Estou falando aqui de Premiere, DaVinci Resolve, Sony Vegas, todos eles possuem esse efeito e é muito fácil aplicar na pós-produção. Então eu não comprometeria o meu render aplicando esse efeito direto ali na hora de renderizar, tá bom? Mas se você quiser fazer isso, toma cuidado, não exagera, utilize valores super baixos e se lembre daquela regra que eu falei anteriormente aqui no vídeo. Se você consegue ver esse efeito ali a olho nu sem dar o zoom, quer dizer que tá exagerado. Se você gostou desse vídeo, participe da nossa comunidade lá no Telegram. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos, vai conseguir interagir com a galera e ainda fica sabendo de tudo relacionado a Arquivis em primeira mão. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo. Até lá!